E só tivemos hoje 3 cultos que não teve chuva. O resto foi tudo com chuva, de encher aqui, entendeu? Mas estou feliz porque o meu filho ligou hoje, queria que eu fosse para a casa dele lá, mas eu não quis ir. Ele estava comprometido de vir aqui, e se vai lá passar o dia lá, e eu não gosto muito de ficar no lugar que não tem a palavra de Deus, né? Então o meu destino é o lugar santo, o lugar da palavra de Deus. Eu me sinto feliz com isso, para a glória do Senhor. Nessa noite passada nós tivemos a vigília, poucas pessoas, mas foi excelente, entendeu? Tivemos um período de oração, gastou 1h03 de oração, de joelho. Aí eu estava com o joelho já ardendo, falei, agora, eu não posso parar, tenho que esperar alguém parar, entendeu? Mas foi uma bênção muito boa, louvado seja Deus. Eu senti, depois de 10 anos que eu fiz uma vigília lá, fazendo outra de novo, e os irmãos lá pediram, vamos fazer uma cada mês pedir, eu tenho uma vigília lá, então vamos ver se dá. Mas eu estava uma noite anterior sem dormir, cansado, que eu não consegui dormir, e aí hoje quase que eu não acordo, entendeu? E daí quando acordei, fui preparar tudo, aí o pastor me liga e fala, vemos aqui, não sei o que e tal. Eu falei, vamos ver se der tempo, eu vou, entendeu? É uma correria muito grande, louvado seja Deus. A nossa mensagem de hoje será uma mensagem evangelística, é mais puxada para a conversão do que para outra coisa. É João, Evangelho de João, segundo escreveu, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo 8, e versículo 32. Todo mundo glória conhece, a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E quem não conhece vai conhecer agora, e vai aprender, vai ter que decorar. Entendeu? Você sabe, igreja? Não? Isso é só para você falar para os outros, tá? Louvado seja Deus. 8:32 é muito conhecido. Diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É esse o texto: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso significa, irmãos, que o relatório que a ONU soltou, que chegou agora a 10 milhões de homens e mulheres que morreram, torturados, enforcados, queimados, partidos no meio, homens e mulheres que morreram de diversas formas para que esse evangelho chegasse até nós, entendeu? O evangelho não chega assim, muita vontade não, vai chegar com sacrifício, com dificuldade, porque não é o evangelho que tem a dificuldade, mas é o homem que faz a dificuldade para chegar no evangelho. E nós, irmão, passamos essa situação difícil, mas estamos aqui diante do Senhor por causa desse texto. Então a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente começando assim, a polícia prende uma pessoa suspeita, prende ela suspeita e depois ela vai para o júri popular, ela é condenada, está entendendo? Mas antes da condenação, o juiz coloca-se os julgadores, a pessoa que vai fazer o julgamento, coloca os da defesa de um lado, de acusação do outro, coloca o réu numa cadeira simples para ele, coloca uma Bíblia na mão do réu, o réu põe a mão dentro da Bíblia e o juiz põe a mão dele em cima da mão do réu e diz para ele assim: jura dizer a verdade, somente a verdade, sobre a verdade? E sabe o que o réu diz? Eu juro dizer a verdade, somente a verdade, sobre a verdade. Mas ele não está falando a verdade, ele está mentindo. E no entanto ele acaba sendo condenado. Isso é porque ele não falou a verdade, ele apenas sussurrou a verdade, ele não falou a verdade. Então ele foi condenado e ali está condenado. Mas se ela é para conhecer a verdade, então o mundo tem por obrigação de dar atenção à palavra de Deus, como a gente passa no trânsito e encontra no caminho, na estrada ou na rua um lembrete, ou seja, um farol que vai acusar o verde, o vermelho e o amarelo, que é uma advertência para que nós não passamos, porque estamos correndo risco de vida. Tá? Aí a pessoa fica na situação. Mas nós conhecemos um irmão da igreja que ele ainda jovem, não teve vício nenhum, não tinha compromisso com nada do mundo,
mas aí ele arranjou, ele era meio pobre e arranjou uma moça. A moça era mais ou menos bem de vida, numa fazenda, e quando os pais dessa moça viu o rapaz, não concordou com o namoro dela e muito menos com o casamento, porque pai e mãe sempre conhece aquela pessoa que vai fazer parte da família. É raro a família que não conhece, e aconselhou a filha: não, você não casa com esse moço, não vai dar certo, mas eu gosto dele e tal. Aí foi indo, e ele era uma pessoa muito bacana, muito boa, não tinha vício nenhum. Aí casou, foi uma festa bonita. E aquela festa bonita, entendeu? E a família, tudo incrédula. De repente, passou os meses, ela ficou grávida. Quando ela estava perto de ganhar a criança, ele encontrou uns amigos dele, e o amigo levou ele para um canto e ofereceu para ele um cigarro. E ele pegou aquele cigarro, fumou o cigarro. Depois ele queria um segundo cigarro. Depois levaram ele no bar e deram uma cachaça para ele. E ele ficou viciado, totalmente viciado. E aí começou a brigar com a mulher, e brigando com a mulher. E aí a mulher perto de ganhar neném, brigada com ele. E ali numa situação delicada, e ele ia e voltava tarde da noite. Depois tinha noite que já não voltava mais e ficava lá. E com isso nasceu a criança. Nasceu a criança, e ele não pôde ver aquela criança, não pôde acompanhar o crescimento daquela criança, porque o vício tomou conta da vida dele. E aí quando a criança começou a andar e falar, e que a mãe ia, encontrava ele caído na sarjeta, e a mãe, no desespero daquela situação, ensinou aquela criança a cuspir na cara do pai, ali na sarjeta caído. É difícil um negócio desse, né? E estava numa situação difícil, e o menino foi fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos, e ele passava e viu o pai caído na sarjeta, parecendo um maltrapilho naquela situação. Mas chegou um dia na cidade dos Pagos de Mato Grosso do Norte, quando ele estava caído na sarjeta, a igreja decidiu fazer uma campanha de rua e saiu para fazer essa campanha, e os cultos na praça pública, que hoje acabou. Os crentes estão com vergonha de fazer um culto na praça pública, e não vai de jeito nenhum, onde está cheio de pecadores e miseráveis que precisa de ouvir o evangelho, e não tem ele que faça esse trabalho na praça. Mas ele estava lá pregando na praça, e as criançadas, os meninos tudo entregando panfleto, e quando chegou pertinho, encontrou aquele homem caído ali, maltrapilho, todo sujo, cabeludo, ali com o paletó aberto, e uma menininha ali de 8 anos mais ou menos ficou com dó dele, pegou o panfleto e abriu o paletó e enfiou dentro do paletó dele o panfleto. E ali foi indo, acabou o culto, foram para a igreja, estava o culto começando na igreja, e de repente o homem acorda daquela sonolência maligna, e quando ele abriu os braços para poder levantar, o folheto voou. Quando voou o folheto, ele levantou depressa, correu, apanhou o panfleto e leu o panfleto. Estava escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E embaixo está o endereço da igreja. E ele então, desesperado, porque ele queria conhecer a verdade, então acompanhou o endereço e foi lá na igreja. Quando chegou lá, estava a igreja fazendo culto já na hora, praticamente na hora do apelo. Ele não tinha entendido, porque não acompanhou nada. E aí ele chegou lá e todo mundo viu, e já mais ou menos conhecia ele. E aí olhou para lá, o pastor disse: ô senhor mesmo, é que